Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Mário Teixeira com vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre o perigo da religião sem Deus. Nosso texto é Atos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 60. Nós vamos ler não todo o capítulo, por ser uma leitura muito extensa, mas vamos ler a partir do versículo 54, que diz: E ouvindo isso, eles enfureceram-se, e seus corações rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Muito bem. Imagine você entrar em uma catedral magnífica, com vitrais de ouro, incenso caro e cânticos angelicais. Logicamente que tudo parece perfeito, mas ao chegar perto do altar, você sente o cheiro insuportável de algo morto. Você procura, olha para todos os lados e descobre que debaixo do tapete luxuoso há um corpo em decomposição. Essa é a imagem da religião sem Deus e sem entrega. Nós somos especialistas em perfumar nossos cadáveres espirituais. O jovem rico, em Marcos capítulo 10, perfumava sua ganância com obediência aos 10 mandamentos. Os assassinos de Estevão, e aqui em Atos 7, perfumavam seu ódio com um zelo pelo templo. A verdade, meus irmãos, é bem sombria, que a religião tenta esconder a verdade de cada um de nós. É perfeitamente possível estar se ajoelhando em uma igreja e, ao mesmo tempo, de pé contra Deus. Então, hoje, meus irmãos, eu quero descobrir o que você realmente gosta e o que você pratica, se você está fazendo o que Jesus ensinou, se o que você faz no seu dia a dia está levando você para o céu ou apenas tornando você
um religioso bem adornado para o caminho do inferno. Então, a primeira coisa que eu quero falar dentro desse texto é a questão do conflito. O gostar contra o converter. Estevão não foi morto por pessoas que não criam em Deus. Estevão não foi morto por ateus ou muçulmanos. Ele foi morto por pessoas que liam a lei, que liam a palavra, que liam as Sagradas Escrituras todos os dias. Mas por que ele foi morto? Porque ele tocou naquilo que elas gostavam mais do que o próprio Deus. Elas gostavam do sistema, eles gostavam do status, eles gostavam da tradição religiosa. Então, a primeira coisa é que a religião ela se torna uma religião de mãos limpas, mas com o coração sujo. No texto de Marcos 10, o jovem rico tinha as mãos limpas. Ele não matava, ele não roubava, ele não se prostituía, ele cumpria os mandamentos. Mas o coração estava o quê? Apegado e agarrado ao dinheiro. Em Atos 7, o Sinédrio tinha as mãos que possuía o livro da lei, mas o coração estava cheio de quê? De fúria, cheio de ódio. Não aceitava a mensagem da verdade. Talvez você que está me assistindo esteja passando por muitas coisas parecidas com a de Estevão. Pessoas que não querem abrir os ouvidos para ouvir a mensagem real e verdadeira do Evangelho. A segunda coisa é a convivência do ídolo. O que não nos convém é aquilo que ocupa o lugar do nosso Deus. Para o jovem rico, era o ouro, era a prata, era a riqueza, eram as posses. Para os religiosos, era a magnitude do templo, era a beleza de algo construída literalmente por homens. O segundo tópico fala da exposição à resistência ao espírito. Dos versículos 51 a 53, Estevão usa termos pesados. Ele chama os religiosos de incircuncisos de coração. Então, meus irmãos, a verdade é sombria. A religião institucional muitas das vezes ensina a obedecer regra para evitar Deus, não literalmente para encontrá-lo. Se eu cumpro a regra, sinto que Deus me deve algo. Como se Deus fizesse alguma coisa pelos meus méritos, por aquilo que eu faço de bom na vida. Como se Deus fosse obrigado a estar agradecido a mim por ser uma pessoa piedosa.
Mas a verdade é que isso é controle e não, literalmente, adoração. Segundo, o pecado da resistência. O maior pecado em Atos 7 não é a ignorância e a resistência, porque eles sabiam e conheciam a verdade, mas tamparam os ouvidos e não quiseram ouvir a mensagem de Deus. Nós estamos vivendo dias que as pessoas têm tampado os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Se ouve muitas vozes que são diferentes da voz de Deus, vozes que traz condenação, vozes que traz coisas que desagradam, mas não se ouve a voz de Deus. Então não convém. Eu não sei o que você gosta. Talvez você goste do seu pecado, que você pode chamar pecado de estimação. E qual seriam esses pecados? O orgulho, sua posição, se torna a sua propriedade, como o caso do jovem rico. E quando Deus pede isso, você arranja os dentes em vez de se dobrar. Terceiro, o clímax, a visão que a religião não alcança. Dos versículos 55 ao 56. Enquanto os religiosos olhavam para as pedras no chão para matar Estevão, ele olha e vê os céus abertos. E o que ele vê? Cristo à destra de Deus, de pé. Jesus é descrito geralmente sentado à destra de Deus, mas aqui nesse texto ele está em pé. Ele se levanta para honrar aquele que não trocou a verdade do Evangelho pelo conforto da religião. O preço da escolha, o jovem rico saiu triste. Versículo 22 do capítulo 10 de Marcos. Estevão morreu brilhando. Atos 6, 15. A tristeza do jovem rico veio segurar o que ele gostava. A paz de Estevão veio entregar o que ele amava. E o que Estevão amava? Sua própria vida. João 12, 35. Então, meus irmãos, pense nessa reflexão. Deus tem sempre bênção para a sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, o seu dia a dia, em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado por essa reflexão.
por esse momento de reflexão, Pai. Que cada pessoa que assistir essa reflexão possa pensar que a religião não salva. A religião sem Deus nada é. Mas que possamos viver o verdadeiro Evangelho em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém.